Muito bem, pegue a sua Bíblia, abra no livro de Josué, capítulo de número 1. Eu quero ler com vocês 3 versículos, o versículo de número 6 até o versículo de número 9. Josué, capítulo de número 1, do versículo de número 6 até o versículo de número 9. O tema dessa ministração é como vencer o medo. Acho até interessante, que foi muito perto daquilo que o Luciano ministrou aqui. Como vencer o medo é o tema dessa ministração. Quando nós éramos crianças, nós queríamos ser super-heróis. Quem tinha esse desejo aqui, de quando era criança? Só eu. Ninguém queria ser o super-homem? O Batman, no caso do Júlio Jaspion. É mais antigo, né? O Jaspion, né? Quem? Os Changemans, Flashman, né? Quem aqui, quando criança, queria ser super-herói? As mulheres, a Mulher Maravilha, todos nós tínhamos esse desejo. Não era assim? Quando você era criança, você amarrava uma capa, o lençol da sua mãe no pescoço e ficava fingindo que era um super-herói. Todos tinham, esse desejo, de ficar imitando e tudo mais e tal. E aí nós crescemos, e esse desejo naturalmente ficou para trás. Amém? Sim ou não? Não tem ninguém aqui que quer ser o Batman ainda não, né? Continua com esse desejo. Nem o super-homem. Essas coisas elas vão ficando para trás naturalmente. Nós vamos crescendo, a nossa mente ela vai nos conduzindo para a maturidade, e esse desejo de ser super-herói passa. Então, não carregamos mais esse desejo, a não ser que você seja aí um ator, e quer ir para Hollywood, quem sabe, podem te chamar para algum papel desse tipo. Porém, são coisas que nós deixamos para trás. Mas o que nós não deveríamos deixar é o exercício de nos colocarmos no lugar de outras pessoas. Esse exercício nós nunca deveríamos deixar de fazer, de nos colocar no lugar de outras pessoas. A palavra de Deus, ela nos mostra, nos conta a história de muitos personagens bíblicos, homens e mulheres, que fizeram a diferença sobre a face dessa terra. Homens e mulheres que Deus usou e usou de uma forma muito intensa. E quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a história desses personagens bíblicos e conhecemos aquilo que Deus falou, como Deus conduziu a história desses homens e dessas mulheres. E nós conseguimos compreender isso por causa do registro bíblico, mas para que esse registro bíblico entre dentro do nosso coração e faça sentido na nossa vida, nós devemos fazer esse mesmo exercício, de nos colocarmos no lugar dessas pessoas, desses personagens bíblicos. Se você quiser compreender a Bíblia, receber de Deus, ter a palavra de Deus acrescentada na sua vida, você vai ter que aprender a fazer esse exercício. Porque se você ler a palavra de Deus normalmente, sem fazer esse exercício, você sempre vai ter a impressão de que aquilo que Deus está falando não é para você, não é para o seu tempo, não é para a sua casa, não é para a sua família, foi para outras pessoas num outro tempo, num outro momento, em uma outra situação. Mas quando nós nos esforçamos para nos colocarmos no lugar desses personagens bíblicos, a história muda, porque nós começamos a receber de Deus da mesma forma e o mesmo que aqueles homens e mulheres receberam no tempo passado. Se coloque no lugar de Moisés, quando você ler a história de Moisés. Você vê Deus, ler Deus, ouvir Deus falando com Moisés. Se coloque nesse lugar. Imagine que Deus está falando exatamente contigo. Trocar o papel, nos colocarmos no lugar desses homens e dessas mulheres, nos faz
compreender e compreender muito melhor a palavra de Deus. Nós vamos ler aqui, né, o início do livro de Josué. E Deus está falando com quem? Com Josué. E eu quero que você faça exatamente esse exercício nesta manhã, de se colocar no lugar de Josué. Josué, ele está assumindo a missão de Moisés, né? Moisés conduziu o povo do Egito até as portas da terra prometida. E agora o Josué vai assumir a missão de quem? De Moisés, que foi um dos maiores líderes que já existiu sobre a face dessa terra. E diante dessa missão, né, é lógico que o Josué tinha o seu receio, ele tinha a sua insegurança, ele estava diante de um grande desafio dado por Deus. E quando nós estamos diante de um grande desafio dado por Deus, brota dentro do nosso coração ansiedade, brota dentro do nosso coração medo. E eu sei que você, em algum momento da sua vida, já viveu algo desse tipo. E pode ser que você esteja vivendo algo assim neste exato momento, diante de um grande desafio, diante de uma grande decisão que você tem que tomar. E diante disso você se encontra, talvez, cheio de ansiedade, quem sabe não, angustiado ou preocupado, ou talvez com medo, diante desse desafio que você vai ter que enfrentar. Como Josué estava. Então agora você tira o nome de Josué, né, e coloca o seu nome e veja o que Deus quer falar para você nesta manhã. Josué capítulo de número 1, versículo de número 6, diz assim a palavra de Deus para você nesta manhã. Esforça-te e tem bom? Tem bom? Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Veja bem, Deus está passando agora, né, transferindo, né, aquela missão dada a Moisés a Josué. Está dizendo assim, olha, agora, né, eu estou te dando essa incumbência. Agora você tem essa missão, esse objetivo de vida. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie. Veja bem, nós trocamos aí a posição, tá certo? Agora você está no lugar de Josué. Olha o que Deus está falando para você também, da mesma forma que falou para Josué há tanto tempo atrás. Você está enfrentando uma grande luta, um grande desafio. Deus lhe deu um grande objetivo e você está diante disso. Veja o que Deus está falando para você nesse momento. 7, volta no 6. Isso. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, ou seja, não desvie da palavra de Deus, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E por fim, o versículo 9, né, o final do 8. Não, nós pulamos. Isso, volta de novo. Isso, é que está muito grande a letra, então o versículo ele fica cortado em duas partes, tá? Então vamos de novo o 8. Nós temos todo o tempo do mundo, amém? Até 11h30. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E agora sim, o 9. Não te mandei eu,
Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes. Em algumas versões diz assim, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E eu repito o final desse versículo. Deus é contigo. Amém? Por onde quer que andares. E eu digo mais, Deus é contigo, independente do desafio que você está enfrentando. O desafio pode ser imenso, pode ser enorme, como era o desafio de Josué. Eu digo, não tenha medo, não desanime, porque Deus está contigo. Você crê nisso? Amém? Feche os seus olhos, por favor. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade da sua palavra. Te agradeço, ó Pai, pela possibilidade que nós temos de ouvir as suas palavras que foram ditas, ó Pai, a Josué há tanto tempo atrás e que faz todo sentido para as nossas vidas no dia de hoje, ó Pai. Queremos, ó Pai, ter essa mesma visão, ó Pai. Ter essa mesma palavra guardada dentro da nossa mente, do nosso coração, ó Pai. E da mesma forma que o Senhor, ó Pai, deu uma palavra de direcionamento a Josué, que essa palavra sirva hoje para cada um, no nome do Senhor Jesus. Amém. O medo, ele pode ser bom e ele pode ser ruim. Então, o medo, ele pode ser bom e ele também pode ser ruim. Quem não tem medo não é normal. Amém? A pessoa que diz assim, eu não tenho medo de nada, alguma coisa está errada com essa pessoa. Porque todos nós temos medo. E esse medo, ele pode ser dividido em duas partes. Eu digo que é a parte do medo bom, e o que vem a ser esse medo bom? É aquele medo que preserva a nossa vida. Então, o medo bom, ele faz com que a nossa vida seja preservada. Ninguém vai pular do alto de um prédio. Por quê? Porque eu tenho medo até de chegar perto do parapeito. Eu tenho medo. Mas ninguém vai fazer isso. Por mais corajoso que seja, sabe que está condenando a sua vida. O medo, ele também nos aperfeiçoa. O medo nos deixa melhores. Quando nós pregamos uma palavra aqui, antes de pregar essa palavra, vem essa ansiedade dentro do nosso coração. Por mais experiente que seja o pregador, não é assim, pastor Brás? Quando nós preparamos uma palavra, antes de subir aqui, todos sentem essa ansiedade, não é assim, pastor Giovanni? Nós sentimos isso, e isso faz com que nós tenhamos que nos preparar, e nos preparar ainda mais. Então, esse medo, eu chamo de medo bom. Esses dias uma pessoa perguntou, quando esse medo vai passar? O Tiago, meu discípulo, que ministra para os jovens aqui, ele sempre fica nervoso, com dor de barriga, e ele fala assim, do quando que vai passar esse medo? Eu digo assim, nunca, esse medo nunca vai passar. Por quê? Porque é um medo bom, e esse medo gera o quê? O desejo de nos prepararmos mais, o desejo de sermos melhores. E o medo também melhora os nossos relacionamentos. Você sabia disso? Tudo isso é medo bom. O medo, ele pode melhorar o nosso relacionamento. Por exemplo, marido e mulher. O marido que não quer maltratar ou magoar a sua esposa, que a ama, que tem medo de perdê-la. Esse medo, esse anseio, ele gera o que em nós? O desejo de sermos melhores, de fazer melhor. Não é assim? Uma pessoa que você ama, você procura o quê? Ter cuidado ao falar, ou pelo menos deveria ser assim, um cuidado ao agir. Por quê? Porque você tem medo de perder essa pessoa que você tanto ama. Porque quando um filho nosso, às vezes fica resfriado, ele já fica preocupado. Por que vem essa preocupação? Porque a gente tem medo de
de perder. Então a gente cuida, a gente leva no médico, a gente ora, nós fazemos aquilo que deve ser feito. Então o medo tem o seu lado bom, e a pessoa que não tem medo de nada não é normal. Quem não tem medo de nada, com certeza está correndo um grande risco. Porém, existe o medo ruim, né? Este lado, essa vertente do medo, ela é muito perigosa, porque o medo, ele também pode paralisar a nossa vida. Quantas pessoas, por ter um medo excessivo de fracassar, deixa de fazer? Muitas pessoas. Deus coloca sonhos dentro do nosso coração, Deus coloca objetivos na nossa vida e até nos enche de esperança e de fé. Mas com o tempo, o medo ele pode nos sufocar, pode nos paralisar. E aquilo que era algo muito claro na nossa vida, acaba se tornando algo muito distante. Então o medo, ele paralisa, ele impede de vivermos a plenitude de Deus para a nossa vida. E eu digo mais, o medo consome a nossa vida. Tem pessoas que vivem mergulhadas em medo, e o medo domina a sua vida de uma forma tão intensa, que a sua própria vida é consumida por isso. A sua vida, ela é paralisada pelo medo. Então o medo, ele tem essas duas vertentes. Inclusive, esse medo ruim pode nos conduzir para a morte. Você sabia disso? Que esse medo pode nos conduzir para a morte, e não é só a morte física, não é a morte física que eu estou falando diretamente, é a morte dos nossos objetivos, é a morte dos nossos sonhos, dos nossos propósitos, das nossas metas de vida. E se o medo ele for enraizando na nossa vida, ele for nos dominando, ele pode nos conduzir à morte. Quantas pessoas não deixaram os seus sonhos para trás por medo? Por medo de fracassar de novo, por medo de não conseguir alcançar, pela a ansiedade da situação, nós vamos deixando a nossa vida para trás. E tem muitas pessoas consumidas pelo medo. O medo, ele gera alguns impedimentos na nossa vida. E é sobre esses impedimentos que eu quero conversar com vocês um pouco aqui nessa manhã. O primeiro impedimento que o medo nos gera é o impedimento de viver o novo. O medo nos gera um impedimento. Qual é o impedimento? De vivermos aquilo que é novo. O medo nos impede de vivermos aquilo que é novo. Nós gostamos do lugar comum. Nós gostamos da nossa vida corriqueira, da nossa vida cotidiana. Nós gostamos dos nossos hábitos, e de certa forma a rotina ela é boa. De certa forma a rotina ela é boa e ela deve existir, sim, mas também deve existir na sua medida. Porque se o medo domina a sua vida, sabe o que acontece? Você vai querer ficar sempre preso na sua rotina, ou você vai sempre querer ficar preso na sua vida anterior, na sua vida passada. Para avançar na vida, nós precisamos ter fé. Mas não é a fé vacilante. Porque tem gente que tem uma fé vacilante, claudicante. Eu creio, hoje eu creio. A semana que vem eu não sei. A semana passada eu estava mais ou menos. Mas nessa semana eu estou desse jeito. Nós não podemos, de forma alguma, ter esse tipo de atitude. Ou nós cremos, ou nós temos fé, ou nós não temos fé. Porque se você viver uma fé vacilante, ora o medo vai dominar a sua vida, ora você vai estar com o coração cheio de fé, avançando, caminhando. Pastor, você tem que fazer desse lado aqui, ó. Não consigo pregar com o senhor desse lado aí. Vai atrapalhar. Impedimento de viver o novo, a fé vacilante e o foco errado.
Eu vou dizer algo para você. O foco da nossa vida tem que ser para frente. Amém? Tem que ser para independente das decepções que você teve na sua vida. Eu nem vou pedir para levantar a mão quem aqui já teve uma decepção. Todos nós enfrentamos decepções, ora em nível mais elevado, ora pequenas decepções, mas todos nós já enfrentamos algo desse tipo. É o dissabor da vida. Quando você planeja e não dá errado. E quando isso acontece, acontece também essa perca do foco. Nós perdemos o foco. E nós ficamos olhando, querendo viver a vida olhando pelo retrovisor. Você já imaginou você dirigir o carro da sua vida, o veículo da sua vida, sem olhar para frente, conduzindo, olhando pelo retrovisor? Como que vai ser isso? Olhando para o passado e querendo seguir em frente, não dá certo. E o medo gerado por essas decepções tira o foco. E tem muitas pessoas com o foco errado, não consegue ver as coisas para frente, não consegue seguir em frente, fica preso nas suas decepções. Ai, pastor, eu tentei uma vez e deu errado. Imaginou se os maiores inventores da história da humanidade tivessem parado na primeira tentativa das suas pesquisas? Ah, deu errado, parei. A vida seria muito difícil nos dias de hoje. Eles conseguiram por quê? Não por causa do fracasso, mas por ter a capacidade de seguir em frente, independente daquilo que aconteceu. E nós precisamos reorganizar a nossa vida e colocar o foco nas coisas certas. Eu quero dizer algo para você. Você está aí face a face com o seu futuro. Amém? Eu vou dizer de novo, que talvez você ainda esteja no passado. Mas Deus não quer que você viva desse jeito. Eu quero dizer que o seu futuro está aí. Amém? O seu futuro está aí. O seu passado é a água que já passou debaixo da ponte. O seu futuro está diante de você. Como que você vai encarar isso? Não é o momento de nós nos levantarmos, erguemos a nossa cabeça. Sim, as experiências do passado são importantes, inclusive as decepções, mas erguer a nossa cabeça e colocar o foco nos propósitos que Deus tem para a nossa vida. E Deus tem muita coisa boa para poder fazer na sua vida ainda, muitas coisas boas. Não importa se você tem 15, 12 anos, ou tem 65, ou como o seu Jaci, tem 70 aí, e um monte para frente. Não importa, né, seu Jaci? A vida, ela é para frente, gente. Não queira conduzir a sua vida olhando para trás. Não deixa de forma alguma que o medo te impeça, seja um impedimento para você viver o novo. Viva o novo. A vida, ela é exatamente dessa forma. É a capacidade que nós temos de seguir em frente. Agora, o medo, ele nos gera também um outro impedimento, que é o impedimento espiritual. O impedimento espiritual. Muitas pessoas, quando sofrem as suas decepções, as amarguras da vida batem na porta, né? Uma das coisas que a pessoa ela perde rapidamente é o seu entendimento das coisas espirituais. Quando nós estamos enfrentando luta e o medo do dia do amanhã surge dentro do nosso coração, nós vamos perdendo, gente, a nossa capacidade de compreender as coisas espiritualmente. Por exemplo, Deus nos sustenta? Sim ou não? Sustenta, né, João? Deus nos sustenta em tudo. Sim ou não, gente? Sustenta. O arroz com feijão que está lá na nossa mesa. Ou o macarrão com sardinha que você vai sair comer daqui a pouco. Que está lá. Quem deu? Você não gosta de macarrão com sardinha? Então troca por atum, então. Pronto. O churrasco que você vai comer. O que você vai comer hoje? Você vai comer hoje. Ninguém está de jejum aqui, eu acho.
Aquela comida que está lá, quem deu? Quem deu? Deus, foi Deus que deu, alguém tem dúvida? E por que quando nós estamos vivendo uma luta financeira, nós deixamos de crer nisso? Nós colocamos mais o nosso esforço, o nosso coração, na falta, do que nas coisas, das promessas que Deus tem para a nossa vida. Por quê? Você percebe que quando nós enfrentamos a luta e nós deixamos o medo nos dominar, os nossos olhos espirituais, eles são fechados, gente. E por isso que é importante aconselhamento. Amém? É importante o aconselhamento. Porque quando a pessoa vive uma decepção, está vivendo uma luta e surge o medo, a pessoa tem que procurar um aconselhamento. Sabe por quê? Porque essa pessoa que vai te dar um conselho, ela vai te dar uma injeção espiritual. Ela vai te encher da palavra de Deus. Ela vai derramar sobre a sua vida, de sementes de fé que vão multiplicar. Por isso é importante, o aconselhamento, por isso é importante o relacionamento, porque diante das frustrações, ou quando o medo surge, nós esquecemos do poder de Deus. Deus pode tudo? Pode. Deus pode mudar a sua vida? Deus pode mudar essa situação? Deus pode te capacitar e te fortalecer para que você enfrente essa luta e saia do outro lado, como você enfrentou tantas outras lutas e saiu do outro lado. Deus não pode. E por que nós vivemos mergulhados no medo? Porque você está achando que a sua vida, ela termina nessa decepção que você está sofrendo, ou nessa luta que você está sofrendo. Se Deus é todo poderoso e Deus está contigo, o que Deus disse para Josué, nós nos colocamos no lugar de quem? De Josué, não nos colocamos? O que Deus disse para Josué? Seja forte e corajoso, não tenha medo, porque eu estarei contigo. Então Deus é poderoso, Deus muda as coisas, Deus pode mudar a sua vida, Deus pode reverter todas as sentenças. Então não tenha medo, creia e siga em frente. Siga em frente, encare a sua realidade, crendo no poder de Deus, e você vai ver grandes milagres que Deus fez. Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus da provisão. E essa provisão não é só o arroz com feijão que nós comemos. Essa provisão é de tudo na nossa vida. Deus provê tudo na nossa vida. Quando o povo estava no caminho da terra prometida, tinha a coluna de nuvem, tinha a de fogo, cada um com o seu objetivo, Deus estava provendo. Deus proveu a água, Deus proveu a comida. Deus é o Deus da provisão. Nada vai lhe faltar. Está certo sim que existem dias em que a gente tem que apertar o cinto. Isso é administração, certo, Lu? Isso é administração. Tem dias que nós temos que apertar os cintos. Lembra de José lá no Egito, que ele fala para o faraó, vai ter 5 anos aí de abundância. Mas depois, vamos guardar aqui, porque vai 7 anos. Mas depois, o negócio vai apertar. E as coisas vão ser diferentes. Então, nós passamos momentos dessa forma. E nós temos que aprender a viver dos dois jeitos. Porém, nós nunca seremos abandonados por Deus. Nunca seremos. Pode ser que você viva um momento em que você não consiga comer picanha todo dia. Pode ser. Porém, a provisão não vai faltar na sua mesa. Pode ser que exista algum ano em que você não vai conseguir comprar aquela roupa nova que você tanto quer, mas vestido você vai estar. Pode ser que você enfrente um momento na sua vida, você não consegue deixar exatamente a sua casa do jeito que você quer. Mas o teto sobre a sua cabeça você vai ter. Amém? Deus é um Deus de provisão. E o medo, ele tira, gente, essa sensibilidade espiritual. O medo tira a capacidade da gente enxergar, o poder de Deus. O medo tira, a consciência de que Deus nos dá a provisão. E o medo também gera um outro impedimento.
O impedimento nos relacionamentos. Impedimento nos relacionamentos. Nós ministramos no encontro de casais a semana passada, da Igreja Peniel. E é interessante de ver, conversando com casais, a gente tem a oportunidade de conversar com casais nesses encontros, e eu com a Ada, nós identificamos muito disso, de medo. Casais que estão lutando, estão batalhando pela sua família, pelo seu relacionamento, mas que sofrem com medo. Esposas que sofrem com o medo do marido voltar às velhas práticas. E aí tem um relacionamento pela metade. Confia, mas confia desconfiando. A mesma coisa, o marido, que sofreu uma decepção com a esposa, mas está lutando, está batalhando, mas ainda existe medo dentro do coração. E quando existe um medo dentro do nosso coração, os relacionamentos, eles não são completos, porque entra divisão. O medo gera divisão. E se você cultivar o medo nos seus relacionamentos, não vai dar certo, porque medo também gera desconfiança. Medo gera desconfiança. Não é difícil, gente, confiar novamente numa pessoa que te decepcionou? É fácil? Não é fácil. Quando você confia numa pessoa e essa pessoa te decepciona, o que brota dentro do nosso coração? O medo de sermos decepcionados novamente. E se nós não nos libertarmos deste medo, os nossos relacionamentos nunca serão plenos, nunca serão integrais, se nós não libertarmos desse medo. E conversando com casais lá no encontro, né, de casais da Peniel, eu via isso, gente. Maridos que sofreram decepções e esposas que sofreram decepções e que ainda carregavam dentro de si o quê? Medo. O medo. O medo de se entregar novamente, o medo de confiar novamente. Né, nós ministramos a respeito de vida financeira, de dinheiro, né? Foi o mais polêmico, porque nós ministramos, e depois da ministração, né, ministramos aquilo que nós fomos ensinados aqui, aquilo que a gente crê e tudo mais, né, que a vida financeira do casal é uma, né, o dinheiro é um só, né, as contas também, e essa administração tem que ser em conjunto, marido, mulher e os filhos. Ministramos aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós praticamos. Gente, depois da ministração, olha, fez uma fila de casais. Pastor, e o meu caso? E o meu caso? Né? Pastor, você não conhece o meu marido. Meu marido já nos levou à falência. Pastor, você não conhece a minha mulher. Né? A minha mulher não pode ver o cartão. Não pode ver um shopping. Não pode ver uma promoção. Black Friday na Amazon. Quebra. Gente, e sabe, uma luta, uma dificuldade. E eu disse, olha, gente, eu até entendo que isso é um processo, que é algo que leva tempo, né, para se estabelecer dentro de uma família. Porém, esse é o caminho que a gente tem que caminhar. Né? Esse é o foco que nós precisamos ter. O que é isso? É o medo. Pastor, eu vou pegar o meu dinheiro que eu ganho e vou juntar com o dinheiro que o meu marido ganha, e vai ser um dinheiro só, ele vai gastar tudo. É o medo. O medo vai gerando o quê? Impedimento nos relacionamentos, a desconfiança. E para isso, nós não podemos ter uma fé, né, vacilante. Ou você crê, ou você não crê. Lógico que existe processos. A confiança ela é restaurada à medida de novas atitudes, porém é um processo. Mas o medo gera impedimento
nos relacionamentos. Até a questão da lealdade. Lealdade é mais do que confiança, gente. Mais do que confiança. Né? Quando quebra um laço de lealdade, isso é muito difícil de ser restituído. Os relacionamentos ficam quebrados. E o recheio desse relacionamento quebrado é o medo. E o medo vai crescendo, 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 e nós vamos nos distanciando. Por mais que uma pessoa ela te ame, um dia ela vai falhar contigo. O que eu disse? Por mais que uma pessoa te ame, um dia ela vai falhar contigo. E você tem que estar preparado para isso. Vai doer, vai doer. Vai deixar você triste, vai deixar você triste. Mas o que não pode é você perder o foco da sua vida. É você achar que vai ser sempre assim. Que essa pessoa vai agir sempre dessa forma contigo. Ou que todas as pessoas do mundo vão agir da mesma forma. E o medo gera isso dentro da nossa cabeça e dentro do nosso coração. O medo nos impede de enxergar. O medo, ele cega. O medo cega. O medo tira a nossa visão. Pessoas estão perdidas, sem orientação nessa vida. Não é porque Deus não tem dado orientação. Não é porque Deus não tem direcionado. É porque a pessoa tem cultivado o medo dentro da sua vida. E quando nós somos dominados pelo medo, nós deixamos de enxergar. O medo sempre vai nos colocar numa sala escura, onde a gente não consegue ver nada. E muitas pessoas estão nessa sala escura, cegos, não conseguem enxergar. Por quê? Porque tem medo. Tem medo de errar novamente, tem medo de tentar novamente, tem medo de fazer diferente, tem medo de sair da sua rotina, tem medo de abrir o seu coração, tem medo de falar aquilo que pensa, que está dentro da sua mente, do seu coração. O medo, ele nos cega, e nos cegando, ele nos amarra, ele nos aprisiona. Por isso, o contrário da fé é exatamente o medo. O que nós precisamos é nos encher de fé e crer em Deus. Como vencer esse medo? Como a gente pode vencer o medo? Eu fico vendo os soldados na guerra. Não só os soldados, os policiais. Estava vendo no Rio de Janeiro uma reportagem, uma cena, né, de tiro passando de um lado, tiro passando do outro. Não sei se vocês viram essa semana, né, filmando, né, e no escuro, quando um tiro é dado no escuro, faz um risco de luz, né, Giovanni? Um risco de luz, assim, o negócio parecia rojão de um lado para o outro, né, o policial correndo no meio daquilo lá. Eu vejo um soldado no meio da guerra, gente, um soldado no meio da guerra, né, e está lá, e bala para cá, bala para lá, granada, e o blindado Guarani passando. E o negócio é assim. Eu fico pensando, como isso, gente? Pega um bombeiro, que entra num prédio pegando fogo. Num prédio pegando fogo. Como que isso é possível? Por quê? Porque um soldado, um policial, um bombeiro encaram a realidade como essa. Primeiramente, porque ele recebe um treinamento para isso. Recebe o quê? Treinamento. Ele não vai de qualquer jeito encarar aquela realidade. Chega para mim e fala assim: Eduardo, vai lá para a guerra lá. Eu falo, vou nada. Eu não fiz, eu não servi o exército, eu não sei atirar. O pastor Giovanni me deu um blindado Guarani pequenininho. Não dá nem para estudar o mecanismo. Eu vou nada. Você vai, pastor Vilela, para a guerra? Não vai. Agora é diferente.
Ó, peraí, vamos recrutar aqui. Ó, a guerra é isso, é isso, é isso. A arma é assim, é assim, é assim. Não é desse jeito? Aí coloca uma lousa para você. Ó, você vai correr desse jeito. Ó, as ordens são essas. Os comandos são esses. Não é desse jeito? Você não recebe um treinamento? Não é? Você vai de mão vazia? Vai. O policial vai subir lá o morro de mão vazia, ele vai com o quê? Com um revólver. Não vai? Você vê ele com a mão vazia? Eu vou lá para a guerra, eu vou matar na voadora. Vou ganhar a guerra na voadora. Não vai. Não vai. Ele tem uma arma. Ele tem o quê? Um equipamento. O bombeiro, ele sobe lá no prédio pegando fogo, mas ele não amarra um lenço no nariz e fala, vou encarar. Ele vai com um tanque de oxigênio, com uma massa, com uma roupa toda especial, anti-chama. Não é desse jeito? Ele recebe um treinamento, ele tem os seus equipamentos. E é gerado dentro do coração dele o quê? Uma responsabilidade. Não é? O soldado tem uma responsabilidade de defender a sua pátria, o seu território. O policial tem uma responsabilidade de manter o que? A população segura. Um bombeiro tem a responsabilidade de salvar a nossa vida nesse momento de perigo. Então isso é gravado dentro do coração de cada um deles, desses tipos de profissionais e tantos outros. É um treinamento, é um equipamento, é uma responsabilidade e é uma prática, A gente tem aquele corpo de bombeiros ali na Moreiras, eles não ficam esperando ter um momento, eles treinam aquilo, O Giovanni esses dias foi fazer um treinamento, simulando exatamente uma guerra. Não foi um treinamento? Um treinamento. Então, tudo isso é importante, gente, porque isso nos prepara para encarar a realidade. O fato é que nós não queremos treinamento, não entendemos que nós temos que ter os equipamentos corretos, nós não queremos ter a responsabilidade de nada, e aí nós nos perguntamos, por que a gente tem tanto medo de fazer aquilo que precisa ser feito? Exatamente por causa disso. Como nós somos treinados? Através da palavra de Deus. O que Deus disse para Josué, nós nos colocamos no lugar de Josué, seja forte e corajoso. Mas Deus disse mais, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Isso é um treinamento. Deus está dizendo para Josué, você vai. Aí a realidade vai ser complicada. Mas seja forte, corajoso. Mas você não vai sozinho, eu vou estar contigo. Deus nos dá dons espirituais. Deus nos dá equipamentos, dons espirituais. Isso são equipamentos, armas que Deus nos dá para encarar a realidade. Quais são os seus dons espirituais? Ai, pastor, não consigo nem identificar. Comece a orar a Deus. Porque eu sei que Deus vai, com certeza, te equipar aí, te dar ferramentas para encarar essa realidade. Talvez essa ferramenta seja paciência, longanimidade, amor. Ferramentas. Se você for de mãos vazias, você não vai encarar a realidade, vai gerar medo mesmo. Mas quando você é treinado, você deixa que Deus te equipe, e você entende a sua responsabilidade diante daquilo que Deus está te ordenando. E você treina, você se prepara, você encara a realidade. Um soldado também tem medo. Um policial também tem medo. Um bombeiro também tem medo. Mas eles vão e encaram a realidade, por causa de tudo isso que eu falei. Quer encarar a sua realidade? Ah, pastor, eu estou com medo. Ah, estou vivendo uma situação assim na minha vida. Olha, pastor, sabe, eu confesso que eu estou nesse quarto escuro, cheio de medo, e a minha vida está paralisada por causa disso. Então você precisa primeiramente se encher da palavra de Deus. Pedir para que o Senhor derrame sobre a sua vida de unção, de capacitação. Que Deus lhe dê as estratégias corretas e que seja gerado dentro do seu coração essa fé, porque é a fé que vai anular
o medo. E nunca se esqueça de que nós não estamos sozinhos. Deus, Ele está conosco. Deus está conosco nesta missão. Eu quero dizer para você, e que você se encha de fé nessa manhã, que você não está sozinho nessa missão. Deus está contigo. Deus está nessa situação junto de você. E se Deus está conosco, nós podemos vencer, encarar essa realidade e seguir em frente. Até quando você vai deixar o medo te dominar? Até quando nós vamos ter uma vida pela metade por causa do medo? Até quando nós vamos viver uma vida sem direção, sem foco, por causa do medo? Até quando os nossos relacionamentos serão pela metade por causa do medo? Até quando? Você tem uma oportunidade nessa manhã de vir aqui para esse altar. Você que está enfrentando uma luta muito grande e está com medo, porque talvez você já enfrentou essa luta anteriormente e você não se deu muito bem e hoje você está sem expectativa nenhuma. O medo está te dominando. Talvez você entrou aqui nesta manhã esperando uma palavra de Deus para a sua vida. Então está aí a palavra de Deus para a sua vida. Seja forte e seja corajoso. Deus está contigo. Não desista. Não perca o foco. É o momento de, diante da crise, levantar a cabeça e seguir em frente. Amém? Você está disposto? Eu gostaria de orar com vocês. Eu gostaria de impor as mãos sobre a sua vida nesta manhã. Nós temos tempo ainda, eu terminei um pouco mais cedo a ministração, porque eu entendo que tem muitas pessoas amedrontadas no nosso meio, dominadas pelo medo, que não conseguem caminhar, que não conseguem avançar no seu trabalho porque foi decepcionado, não consegue avançar nos seus relacionamentos, na sua casa, na sua família, porque tem medo. Às vezes tem até medo de fazer aquilo que Deus pediu para fazer. Então hoje é o momento de você receber algo especial de Deus e sair daqui cheio de fé, cheio de coragem e com a convicção de que você não está sozinho, de que Deus está contigo. Amém? Se coloque de pé. Nós vamos tirar aqui o altar, o púlpito, e nós vamos orar. E eu quero logo de imediato convidar você que enfrenta uma grande luta e que precisa realmente desse toque divino. Quero convidar logo de imediato você, que diante da realidade que você está encarando, você tem medo, você tem dúvida, você deixou de acreditar. Você que humildemente reconhece que está desencorajado diante de situações. Este altar aqui tem um poder. Amém? Existe poder neste altar. E eu tenho certeza que no momento de você colocar os pés aqui nesse altar, você vai ser cheio da presença de Deus. E o amor do Senhor vai lançar fora esse medo que tem te dominado. Eu quero convidar os pastores aqui. E você que reconhece que precisa desse toque, dessa unção, dessa imposição de mãos, esse altar aqui está liberado. Enquanto nós ministramos, você pode vir